Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Quase 3 milhões de crianças de 2 a 3 anos estão fora das creches no país. Número de viajantes no Brasil é o maior para o mês de junho em 8 anos. O Jornal da Record já está no ar. 2 milhões e 700 mil crianças de 2 a 3 anos não estudam no Brasil. Enquanto isso, o país tem mais de 1.000 obras de creches em andamento. Esses dados são da Fundação Getúlio Vargas. O Diogo Medeiros tem os detalhes para a gente. Diogo, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Os dados mostram que apenas 30% das crianças de até 3 anos estão matriculadas em creches. Apesar do número baixo, o resultado ainda é melhor que a série histórica que começou em 2010, quando apenas 12% dessa faixa de idade estavam matriculadas. Os novos dados revelam que mais de 2 milhões e 700 mil crianças de 2 a 3 anos não estudam. Dessas, 51% por opção dos pais ou responsáveis. Já o número de crianças com idades entre 4 e 5 anos que não estudam supera os 500 mil. Salsi. Obrigada, Diogo. O governo lançou nesta sexta-feira uma série de medidas com o objetivo de aumentar a segurança pública. O presidente Lula anunciou investimentos e ainda restringiu o acesso a armas e munições. As medidas levam o nome de Pacote da Democracia. O governo antecipou mais de R$ 1 bilhão aos estados em verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública. O presidente Lula também assinou um decreto para reforçar o controle de armas em todo o país. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, os chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, foram beneficiados por uma série de decretos que facilitaram a aquisição de armas. Atiradores esportivos, por exemplo, poderiam ter até 60 armas, 30 delas de uso restrito, como fuzis, e outras 30 de uso não restrito, como pistolas e revólveres. Agora, esse número foi reduzido e vai variar de 4 a até 16 armas, dependendo do patamar de treinamento. Caçadores podiam ter 30 armas registradas com até 5.000 munições por ano. Hoje serão no máximo 6 armas com até 500 munições. Colecionadores que tinham direito a até 5 armas de cada modelo poderão ter apenas uma de cada tipo. Nos últimos 5 anos, as licenças de CACs aumentaram quase 7 vezes e chegaram a 783 mil. Hoje o senhor está assinando o decreto que põe fim definitivamente ao armamentismo irresponsável que o extremismo político semeou nos lares brasileiros. Outra mudança é que antes o Exército era responsável por liberar e fiscalizar o porte e uso de armas. Agora, a Polícia Federal passa a ter essa competência. Uma coisa é um cidadão ter uma arma em casa de proteção, de garantia, porque tem gente que acha que ter uma arma em casa é uma segurança. Que a tenha. Mas a gente não pode permitir que haja arsenais de armas na mão de pessoas. Quem tem que estar bem armado é a polícia brasileira, é as Forças Armadas brasileiras que tem que estar bem armada. O governo também repassou 170 milhões de reais para a segurança pública nas escolas e apresentou um projeto de lei que ainda precisa passar pelo Congresso para ampliar a pena de quem cometer homicídios dentro das instituições de ensino. O governo federal ainda anunciou que vai enviar ao Congresso Nacional 2 projetos de lei contra os atos antidemocráticos. Um autoriza apreensões de bens e o bloqueio de contas bancárias nos casos de autoria ou financiamento de crimes contra o Estado Democrático de Direito, como os ataques de 8 de janeiro aqui em Brasília. O outro amplia a pena para quem liderar movimentos contra o Estado e aumenta para até 40 anos de cadeia a pena de quem cometer crimes contra a vida de autoridades. No evento, o presidente Lula também assinou um decreto que prevê investimentos de até 2 bilhões de reais para ampliar a segurança na Amazônia. A expectativa é criar bases terrestres e fluviais para combater o crime organizado na região. O número de pessoas que viajaram de avião pelo Brasil atingiu o maior índice em 8 anos para o mês de junho. Caterina Chute, boa noite. Quantas pessoas voaram?
Oi, Salsi, muito boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Olha, são 7.200.000 pessoas que se deslocaram pelo país em voos domésticos. Só para a gente ter uma ideia, isso representa um aumento de 7,5% em comparação com o mesmo período de 2019, antes da pandemia. Esse também é o melhor resultado para o mês desde 2015. Isso mostra que o setor aéreo se mantém em recuperação. Já no acumulado do ano, o número de viajantes ultrapassou os 43 milhões, uma alta aí de 15% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Já os voos internacionais não acompanharam aí essa alta e ficaram 11% abaixo em comparação com 2019. Eu volto com você, Salsi. Obrigada, Caterina. Atenção para esse golpe. Criminosos têm enganado motoristas das grandes cidades com a fraude da multa falsa. As cobranças são enviadas com os dados corretos do veículo. Por isso, a vítima muitas vezes não desconfia. A suposta multa chegou pelo correio. Tinha valor e código de barras, mas estava sem remetente. Thaís não pensou duas vezes. Ligou para a advogada e descobriu que se tratava de uma fraude. Pensei em pagar, mas eu comecei a desconfiar justamente porque estava diferente do que eu estou acostumada. Aí eu falei, não, deixa eu ver antes se realmente essa multa está cadastrada no meu carro, né? Thaís havia sim levado uma multa por desrespeitar o rodízio no trânsito de São Paulo. Mas o valor que aparecia no site do Detran era diferente. O curioso é que os criminosos tinham informações importantes sobre ela, como o nome completo, placa do carro, endereço e até o CPF. Eu fiquei com medo, receio de terem outras informações que são mais sigilosas, né? Em grandes cidades, onde os motoristas passam muito tempo no trânsito, muitos só descobrem que foram multados quando recebem a notificação. O Detran diz que investe permanentemente em tecnologia para garantir a segurança dos dados dos motoristas. Mesmo assim, o número de fraudes com multas falsas não para de crescer. Os criminosos também atacam pela internet e enganam os motoristas com o envio de notificações pelo celular. Quadrilhas especializadas em crimes digitais verificam a dinâmica que tem um funcionamento melhor. Então eles vão fazendo um teste AB. Eles pegam uma quantidade de e-mails, de contatos de pessoas, disparam para aquelas pessoas e vê quantas pessoas clicam naquele link. Funcionou aquele argumento da multa? Funcionou. Vamos continuar usando. A Giovana nunca teve carteira de habilitação, mas já recebeu 5 multas falsas por e-mail com valores acima de R$600. Eu achei um pouco irônico, pensei, né? Falei, nossa, esse tipo de golpe para mim não vai rolar, porque assim que eu vi que era do Detran, eu já descartei e falei, isso é falso. Na dúvida com correspondências ou mensagens virtuais, é melhor desconfiar. Porque tá todo mundo querendo ganhar em cima da gente de alguma forma, né? O governo federal simplificou as regras para a concessão de auxílio-doença sem perícia médica. Agora, quem ficar afastado por até 6 meses pode receber o benefício sem passar pelo médico do INSS. Então, vamos até Brasília conversar com o Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite. E quando essas mudanças começam a valer? Boa noite para você, Salsi. Elas já estão em vigor e foram publicadas em uma portaria conjunta entre o Ministério da Previdência Social e do INSS. O objetivo do governo federal é diminuir as filas de agendamento para perícia médica. Antes, o prazo máximo era de 90 dias. Para conseguir o benefício, o trabalhador pode apresentar pela internet a documentação médica ou odontológica com informações como o diagnóstico e as datas de afastamento. No caso de afastamento temporário por acidente, será necessária a comunicação de acidente de trabalho emitida pela própria empresa. Atualmente, quase 600 mil pessoas aguardam por perícia no INSS. Salsi. Obrigada, Matheus, pelas informações. A procura pelo programa Desenrola Brasil, que oferece mais de 90% de desconto nas dívidas em atraso, fez o site da Caixa bater recordes de consultas. O governo prepara uma nova etapa do programa. Quando ficou sem trabalho na pandemia, o Gilberto deixou de pagar faturas do cartão de crédito. A dívida cresceu e ele acabou com o nome na lista de devedores. Agora quer aproveitar o programa de renegociação para sair do sufoco. Não misture, você não é nada não. Tudo atrasa, né, rapaz? Você precisa de fazer um cartão, não consegue mais. Comprar alguma coisa, móveis, uma coisa, não consegue, então fica difícil.
Nessa primeira etapa, os bancos que aderiram ao programa limpam automaticamente o nome de quem deve até R$ 100. Para quem tem renda maior do que 2 salários mínimos e menor do que R$ 20 mil e teve o nome negativado até 31 de dezembro do ano passado, os bancos oferecem até 96% de desconto e parcelamento dos débitos em até 10 anos. A negociação deve ser feita diretamente com os bancos, sem intermediários. As agências da Caixa Econômica Federal abriram 1 hora mais cedo hoje para atender devedores. Nosso acesso ao site da Caixa, ele saltou de 69 mil acessos essa semana para mais de 1 milhão. E a maioria procurando informações do Desenrola. Enquanto a procura pela renegociação aumenta nos bancos, o governo prepara outra etapa do programa que vai ser voltada para os brasileiros que mais sofrem com a inadimplência. A partir de setembro vai ser a vez das pessoas com renda mais baixa, de até 2 salários mínimos, e os inscritos no cadastro único dos programas sociais terem a chance de botar as contas em dia e limpar o nome. As condições devem ser ainda mais favoráveis para essa faixa da população. Também vai ser possível renegociar contas de água, de luz e com o comércio. O país tem hoje mais de 71 milhões de devedores. Este professor diz que a renegociação é importante para aliviar a vida financeira das famílias. Poder ver um horizonte no futuro com mais otimismo e poder planejar melhor os seus gastos. Ter uma segunda chance para colocar as suas finanças em dia. Depois de aproveitar a chance de acertar as contas, diz o professor, é importante organizar o orçamento para não entrar de novo no vermelho. Fazer um planejamento financeiro pessoal e familiar para ver o que pode ser cortado ou não e planejar também já uma certa poupança para não ter que, numa necessidade de um gasto maior, não ter que recorrer à dívida. E atenção, a consulta do terceiro lote de restituição do imposto de renda vai ser liberada na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã. Mais de 5 milhões e 600 mil contribuintes vão receber o total de 7 bilhões e meio de reais. E um comerciante perdeu quase 50 mil reais depois de receber uma ligação de uma falsa central telefônica. Os estelionatários conseguiram copiar o telefone e até o aplicativo do banco para invadir o celular da vítima. Este comerciante sempre usou a tecnologia com moderação e segurança. Mesmo assim, em menos de 1 hora, perdeu quase 50 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é do banco. Eles usaram o meu nome para pedir um empréstimo para o banco e a conta ficou para eu pagar. Uma das modalidades que tem feito vítimas no Brasil tem sido a adulteração de números de centrais telefônicas, como a de bancos, por exemplo. Com um número já conhecido, a vítima se sente num ambiente seguro e acaba seguindo todas as orientações de supostos atendentes, que na verdade são criminosos especializados em crimes digitais. O comerciante recebeu um suposto contato do banco alertando sobre compras indevidas. A falsa atendente sabia todos os dados bancários e pessoais da vítima. Eu conferi o telefone que ela ligou e era da própria instituição. Quando ela ligou a segunda vez, 20 minutos depois, e tinha todos os meus dados, nome, endereço, telefone, número do cartão, CEP, tudo. Ele foi orientado pelos criminosos a baixar um aplicativo da suposta instituição financeira para bloquear as transações irregulares e baixar novos mecanismos de segurança. Imediatamente, o telefone foi hackeado. A partir desse momento, a tela do celular ficou escura e ela dizendo que era normal esse procedimento, que era enquanto atualizava o sistema. Este advogado especializado em crimes digitais explica como os criminosos conseguem os números de centrais já conhecidas das vítimas. Não existe clonagem, é uma simulação, é como se eu fizesse um mascaramento. Quando eu crio essa tecnologia, o número poderia ser zerado. Então eles colocam um mascaramento e colocam exatamente o número comum daquela instituição financeira. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2018 até o ano passado, o número de ocorrências por crime de estelionato cresceu 326% no país. Só os golpes digitais aumentaram 65% em apenas um ano.
somando mais de 200 mil ocorrências em 2022. O crime digital se organiza em quadrilhas muito especializadas e isso dificulta muito as vítimas de perceberem que estão entrando num golpe digital. O Brasil segue com planos para melhorar a relação com a China, nosso principal parceiro no comércio internacional. Em viagem ao país asiático em abril, o presidente Lula assinou acordos bilaterais e costurou planos de investimentos da China no Brasil. Em visita à Record TV, o presidente da Frente Parlamentar Brasil-China e da Frente Parlamentar dos BRICS, deputado Fausto Pinato, que acompanhou Lula na viagem à China, comentou com otimismo os passos do governo. A China tem a CCC, né, que é uma grande potência em investimento, tem vários bancos, vários fundos, né, percebo que não só a China, mas o próprio Estados Unidos começaram a olhar o Brasil com outros olhos, né, com um ar mais pragmático, uma relação mais estável. Percebo que a China quer fazer um gesto rápido para o país, né, retomar essa parceria que para ela é estratégica. Então eu vejo que pelo apelo e pela maneira contundente que o presidente Lula pediu ajuda, né, eu acho que a China não vai virar as costas para o Brasil. O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira um investimento de mais de 180 milhões de reais para Minas Gerais. A gente conversa agora com a Virgínia Analon. Virgínia, boa noite. E para onde será destinada essa verba? Boa noite, Salsi. Mais de 100 milhões de reais vão para hospitais filantrópicos aqui do estado. Do restante, uma parte vai para 32 institutos de tratamento contra o câncer. E outra parte será destinada ao teto financeiro dos municípios mineiros. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, na Universidade Federal de Minas Gerais. Durante o evento, o secretário de Saúde do estado também anunciou a liberação de 10 milhões de reais para que os pesquisadores da UFMG prossigam os estudos da vacina contra a dependência de drogas, como o crack e a cocaína. Salsi. Obrigada, Virgínia. O governo anunciou um novo bloqueio de 1,5 bilhão de reais no orçamento deste ano. Ao todo, 3 bilhões e 200 milhões de reais já foram bloqueados. O detalhamento de quais ministérios vão ser atingidos com o corte de verbas será divulgado no fim do mês. Em maio, já havia sido feito um contingenciamento de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O bloqueio foi necessário para garantir o cumprimento do teto de gastos. É o limite fiscal que tem o objetivo de impedir o crescimento da dívida pública e continua valendo até a aprovação definitiva do chamado arcabouço fiscal. A nova regra, mais flexível, ainda precisa ser aprovada mais uma vez pela Câmara dos Deputados, já que o texto foi modificado no Senado. Isso só deve acontecer em agosto, após o fim do recesso parlamentar. O governo também aumentou a previsão para o rombo nas contas públicas deste ano, de 136 bilhões para 145 bilhões e 400 milhões de reais. A Polícia Federal pediu à defesa da família suspeita de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes que entregue a íntegra de um vídeo gravado no aeroporto de Roma, na Itália, onde os xingamentos teriam acontecido. O pedido foi feito depois que a defesa da família Mantovani entregou um vídeo de 10 segundos à Polícia Federal. Segundo fontes da investigação, o material mostra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dizendo que os supostos agressores seriam identificados, depois que o empresário Roberto Mantovani teria dado um tapa no braço do filho do ministro. Investigadores acreditam que o vídeo tenha sido editado. Todo o material do caso tem sido periciado pela corporação. Ao jornalismo da Record TV, o advogado da família Mantovani, Ralph Tortman, afirmou que o vídeo foi fornecido na íntegra. Conforme esclarecido em seu depoimento, Alex Zanata disse que deu início às filmagens quando o ministro Alexandre de Moraes chegou, vindo de dentro da sala VIP, e passou a fotografá-los. Estivesse Alex filmando antes, o mesmo apareceria com o celular nas fotografias tiradas pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa é uma prova incontroversa de que a gravação foi entregue sem cortes ou edição. Os vídeos do aeroporto também irão passar por perícia quando chegarem ao Brasil. Precisa de autorização de um juiz para poder fazer o encaminhamento para cá, para a gente usar na investigação. Se obtivermos,
receberemos esse nome. Nos próximos dias, o ministro Alexandre de Moraes, a mulher dele e o filho que teria sido agredido podem ser ouvidos. Eles devem depor na condição de denunciantes e não como investigados. Moraes, pelo cargo que ocupa, tem a possibilidade de escolher se prefere prestar depoimento por escrito ou de forma presencial. Nos Estados Unidos, agentes da Patrulha de Fronteira teriam sido instruídos a adotar práticas desumanas para evitar a imigração ilegal. Segundo a denúncia, eles receberam ordens de empurrar crianças no rio e de negar água a todas as pessoas que tentem cruzar a fronteira clandestinamente. A travessia pelo Rio Grande é uma cena comum na fronteira entre o México e os Estados Unidos. É assim que muitas pessoas sem documentação tentam entrar no território americano. Para combater a imigração ilegal, o governo do Texas tem instalado uma barreira flutuante no rio. A medida rendeu críticas de ambientalistas e de organizações de direitos humanos. As boias podem prejudicar o meio ambiente e provocar afogamentos. Um dos funcionários da Patrulha de Fronteira revelou que os agentes têm sido instruídos a empurrar as pessoas no rio, inclusive as crianças, e também a deixá-las sem água, em meio a uma onda de calor aqui nos Estados Unidos. O governo do Texas negou que tenha dado essas instruções e abriu uma investigação sobre os relatos. O arame farpado também está entre as preocupações. O agente alertou que os estrangeiros têm se ferido e um adolescente teria quebrado a perna ao tentar desviar da barreira. Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna do país condenou as ações relatadas. Já o Departamento de Justiça americano analisa o que chamou de relatos preocupantes. A crise migratória tem sido um dos maiores desafios do presidente Joe Biden. Além do rio, os estrangeiros recorrem a contrabandistas para cruzar a fronteira ilegalmente. As autoridades do México encontraram 148 pessoas amontoadas dentro de um caminhão, entre elas menores desacompanhados. Nenhum suspeito foi preso. Here. Easy. Are you okay? Giga Kamsa, you are now safe. Imperdível. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez uma série de ameaças contra a Polônia. O líder russo disse que qualquer agressão ao país aliado representa uma agressão contra a Federação Russa. Благодаря позиции Сталина. Sem apresentar provas, Putin ainda afirmou que a Polônia planeja invadir o território vizinho. O aumento da presença militar na fronteira se deu após o fim da rebelião do Grupo Wagner no mês passado. Segundo a imprensa internacional, os mercenários estariam realizando treinamentos militares com tropas de Belarus, próximo da Polônia. E uma das vozes mais importantes da história da música internacional morreu nesta sexta-feira, aos 96 anos. Tony Bennett conquistou gerações e derrubou preconceitos. Um artista que foi do jazz ao pop. Tony Bennett fazia parte de uma banda quando foi descoberto na década de 1950. Emplacou vários sucessos até conquistar o primeiro dos 19 Grammys, um dos mais importantes prêmios da música que ele ganhou na longa carreira. O grande sucesso veio com a canção I Left My Heart in San Francisco. Deixei meu coração em São Francisco. I left my heart. O cantor Frank Sinatra se rendia ao talento de Bennett. Talvez o melhor cantor de música pop de todo o mundo, disse ele. Tony Bennett cresceu nesta casa, num condomínio do Queens, aqui em Nova York. Ele era filho de imigrantes italianos e tinha 2 irmãos. Aos 10 anos, o pai morreu, deixando a família em dificuldades financeiras. Durante a adolescência, trabalhou como garçom e chegou a cantar em alguns restaurantes da cidade.
Este fã fez questão de visitar a casa onde o cantor cresceu. A música dele é para todas as gerações, disse o fã. Depois da infância pobre e de alcançar a fama, Tony Bennett enfrentou outro período complicado na década de 70. A crise no casamento, o abuso de drogas e a ascensão do rock and roll fizeram sua popularidade cair. Achei que eu lidava bem com as drogas, mas não, admitiu o cantor. Foi com a ajuda do filho que o cantor retomou a carreira e conquistou novos fãs, se reinventando até em séries de animação. As parcerias com os novos ídolos da música, como Amy Winehouse e Lady Gaga, foram sucessos mundiais. No Brasil, gravou também com Ana Carolina. Foi uma honra muito grande, um momento inesquecível, vou levar para sempre, por toda a minha vida, né? Além de música, estudou pintura, outra paixão. Em 2021, a mulher dele revelou que desde 2016 ele tinha Alzheimer, uma doença degenerativa que afeta a memória. Nas redes sociais publicou: "A vida é um presente, mesmo com Alzheimer." Mas a doença nunca o impediu de cantar. Hoje, Tony Bennett recebeu a homenagem de fãs e admiradores famosos. O cantor Elton John escreveu: "Sem dúvida, o mais refinado cantor e artista que conhecemos." Tony Bennett completaria 97 anos no próximo dia 3 de agosto. O anúncio da sexta pessoa no mundo curada do HIV trouxe otimismo para quem convive com o vírus. Os médicos alertam que ainda não é possível saber se a técnica poderá ser repetida com outros pacientes. Há 10 anos, Lucas teve diagnóstico positivo para o HIV. Ele chegou a tomar 5 comprimidos por dia. Hoje são 3. Lucas espera que o tratamento evolua e logo possa tomar somente um. Mesmo assim, ele sabe que a prevenção é fundamental para o controle da doença. E quando eu falo de prevenção, eu não estou falando somente de preservativo, eu estou falando de todos os métodos que a gente tem disponíveis, incluindo o diálogo. E nesse diálogo precisa ser inserido a pauta da prevenção combinada para o HIV e para outras ISTs. Um anúncio feito ontem por cientistas deu mais uma esperança a quem convive com o HIV. Um paciente na Suíça está livre do vírus. O caso vai ser apresentado em um congresso na Austrália semana que vem. Os pesquisadores da Universidade de Genebra anunciaram que a doença vem regredindo há 1 ano e 8 meses, sem a necessidade do uso de medicamentos antirretrovirais. Este é o 6º caso de um paciente curado do HIV em todo o mundo. A remissão do vírus aconteceu depois de um transplante de medula óssea. A pesquisadora Alexandra Calme conta que ao final de uma série de exames, após os 20 meses de tratamento, nenhuma partícula do vírus foi encontrada no organismo do paciente. No Brasil, a comunidade médica recebeu a notícia com cautela. Para este médico especialista em AIDS, a cura por esse método é uma grande descoberta da ciência, mas ainda não é possível saber se o processo poderá ser repetido nos pacientes ao redor do mundo. A gente busca a cura do vírus HIV há mais de 4 décadas. Acreditar a cura a um transplante de medula óssea é bem complexo, né? Claro que essa descoberta, esses sucessivos casos de cura que apareceram na literatura, trazem informações para a ciência para juntar todas essas estratégias ou pequenas descobertas para chegar numa cura realmente viável do ponto de vista de saúde pública. Relatório da UniAIDS, Programa das Nações Unidas, que acompanha a doença no mundo, mostra que em 2022, 4.000 jovens mulheres e meninas foram infectadas pelo HIV a cada semana. Além disso, cerca de 9.200.000 pessoas não têm acesso ao tratamento. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você, excelente fim de semana. Cuide-se. Tchau.